Oi, hoje a gente vai conversar sobre uma passagem lá de Mateus 15 que, sinceramente, mexeu muito comigo. É uma daquelas histórias sobre cuidado, sobre compaixão e sobre como Jesus supre o que a gente precisa. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Aquele sentimento de ser só mais um no meio de tantos rostos, tantas vozes, tantas necessidades, chega a ser angustiante. E é bem nesse ponto que a nossa reflexão de hoje começa. Uma história sobre ser visto, ser notado, bem quando parece que ninguém está percebendo. Vamos tentar visualizar essa cena. Imagina só, lá nas margens do Mar da Galileia, Jesus sobe num monte e uma multidão enorme vai atrás dele. Mas não era uma multidão qualquer, sabe? Era um verdadeiro mar de gente. Uma coleção de dores, mas também de esperanças. E aqui está o ponto-chave. Depois de passar dias curando, ensinando, Jesus percebe uma necessidade que talvez todo mundo ali tenha deixado passar. Uma necessidade básica, mas essencial. Ele nota a fome daquela gente. A fome física mesmo. Vamos pensar um pouco em quem eram essas pessoas. A Bíblia fala que levaram até ele coxos, cegos, aleijados, pessoas com feridas que dava pra ver e com certeza com muitas outras que ninguém via. Gente que carregava um peso enorme. Elas estavam exaustas. Pensa na jornada para chegar até ali. O esforço, a energia gasta só para conseguir estar perto de Jesus. Era um cansaço profundo, daqueles que a gente quase consegue sentir. E talvez acima de tudo, existia um desespero no ar. Elas não estavam ali só de curiosas, de jeito nenhum. Estavam ali porque ele era a última esperança que restava. Era um grito por ajuda, por um milagre, por uma mudança de vida. E elas aguentaram firmes por 3 longos dias. 3 dias sem comida, se alimentando só de esperança. Esse número, 3, ele não tá aí por acaso. Ele mostra a persistência daquelas pessoas e, ao mesmo tempo, a urgência da situação. A fome e o cansaço já estavam no limite. Agora, a história dá uma virada. A gente para de olhar para o problema da multidão e começa a focar no olhar de Jesus. E o que ele enxerga, é algo completamente diferente. Essa é uma pergunta muito forte. Com tanta gente sendo curada na alma, tantos milagres espirituais acontecendo, seria muito fácil deixar de lado as coisas mais terrenas, né? As coisas do corpo. Mas Jesus não. Ele notou algo mais. Essa frase, nossa, ela muda tudo. Ele não viu só um problema de logística, de como alimentar todo mundo. Ele sentiu. Sentiu com uma profundidade enorme. Essa compaixão é o que move tudo o que vem a seguir. A compaixão de Jesus é assim, completa. Ele se importa com a alma, claro, mas também com a emoção e com o corpo. Ele sabe quando o corpo está fraco, quando a mente está cansada e quando a alma precisa de um pingo de esperança. Ele enxerga a pessoa por inteiro. Então, movido por essa compaixão total, Jesus entra em ação. E é aqui que a gente vê, de uma forma cristalina, o princípio da multiplicação acontecendo, a solução que nasce diretamente do cuidado dele. O que essa história ensina é quase um padrão, sabe? Quando os discípulos chegam com o pouco que eles têm, com as suas limitações, e entregam isso confiando na compaixão de Jesus, eles presenciam o milagre da abundância. Ele sempre transforma o pouco em muito. E tem um detalhe aqui que é sensacional. Essa não foi a primeira vez. Foi a segunda vez que a Bíblia registra a multiplicação de pães. E isso não é só um detalhe. Mostra que aquilo era um padrão de comportamento dele. E isso, no fundo, ilustra uma promessa muito maior. Não foi um evento isolado, mas uma declaração de cuidado contínuo. A provisão de Deus não é algo que acontece uma vez na vida, é uma promessa para a jornada inteira. Certo, mas como é que essa história de 2000 anos atrás conversa com a nossa vida hoje? A lição vai muito além de pão e peixe, né? É sobre uma promessa que, olha, continua valendo. Talvez essa provisão faça falta na fé, que às vezes dá uma balançada. Ou dentro da família, nas finanças, na saúde, naqueles sonhos que parecem tão distantes. Onde é que o cansaço bateu mais forte? Muitas vezes o sentimento é exatamente esse. A fraqueza, o cansaço, aquela vontade de jogar a toalha, a sensação de que os recursos, sejam físicos, emocionais ou espirituais, simplesmente acabaram. E a mensagem principal dessa passagem é essa. Aquele mesmo olhar de compaixão não ficou lá no passado. Ele chega até hoje. Ele vê a fraqueza, vê o cansaço e ele não vai mandar ninguém embora de mãos vazias. A gente chega, então, no ponto central de toda essa conversa. O que podemos guardar no coração depois de uma demonstração de cuidado tão poderosa como essa? Dá pra gente resumir em 4 verdades muito fortes. Ele vê aqueles detalhes que passam batido pra todo mundo. Ele se importa de verdade com o que a gente sente. Ele cuida das pequenas e das grandes coisas. E a provisão dele é certa. Nunca estamos sozinhos ou esquecidos. E pra terminar fica essa reflexão. E se aquele lugar da nossa maior necessidade, da nossa maior falta, não for um sinal de que fomos abandonados, mas for, na verdade, o cenário perfeito para a provisão dele? Um convite de portas abertas para que ele transforme o nosso pouco em muito. Mais uma vez,